Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos nas reflexões diárias, nos devocionais diários, estamos na imersão em Salmos, onde nós convidamos todos a ler o livro de Salmos e também fazer uma reflexão. Para auxiliar, nós vamos estar postando reflexões diárias, como a nossa leitura, ela te convida a ler 5 capítulos por dia, às vezes 4, né? Nós vamos escolher um texto e vamos então trazer um comentário, uma reflexão para você. Eu te convido, esteja conosco. E eu quero ler com você hoje o texto que está em Salmos, no capítulo 6, os primeiros versículos. Na verdade, vamos ler provavelmente os 10 versículos, preste atenção. O salmista diz assim, é Davi discorrendo, falando sobre a misericórdia de Deus. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito em minhas lágrimas, o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonham-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Queridos, não quero que você, de forma nenhuma, nem eu nem você se comparemos a Davi no sentido de que cada um tem a sua história. Mas Davi, como ser humano, escreve salmos e relata algumas situações que nós, dentro da nossa realidade, também convivemos com elas. E eu quero pensar algumas dessas palavras e analisar com você. Perdão. Olha o que diz quando ele fala assim, tem compaixão porque eu me sinto debilitado. Quantas vezes, por N situações, nós nos sentimos também debilitados, sem força, sem condições? Ele não está falando de uma gripe, uma enfermidade que o debilita, não está falando de uma debilidade da alma. E quantas vezes nós nos sentimos assim, debilitados, não conseguimos ir adiante em determinadas situações que nos afligem, compreende? E ele diz assim, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Ou seja, era algo que estava no seu interior, que o maltratava e que ele coloca como se os seus ossos estavam abalados. E ele fala, Senhor, sara-me, cura-me. Depois ele fala o porquê, né, que ele estava assim. Mas ele, antes de falar porquê, ele diz que, Senhor, faz a tua obra, volta-te para mim, como se ele se sentisse abandonado. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Né? Tem uma situação que nos aflige, que nos maltrata, e nós não vemos o agir no tempo em que nós queremos, não temos o agir de Deus e pensamos, poxa, Deus, cadê o Senhor? E ele fala para Deus, Deus, volta-te, volta para mim. Consegue compreender? Espero que sim. E ele fala, tem compaixão de mim, verso 2, né? Porque eu estou debilitado, sara-me, como nós lemos. Aí depois ele fala, no verso de número 6, estou cansado de tanto gemer. Talvez você se encontre numa situação semelhante a essa. Ele diz que todas as noites ele faz nadar no seu leito, por causa das muitas lágrimas, ele alaga o leito dele, ou seja, ele chorava todas as noites.
É por que ele chorava todas as noites? Porque durante o dia ele precisava ser o rei, né? Durante o dia ele precisava se mostrar forte, ele era o general do exército de Israel, o poderoso Davi, né? O matador de gigantes. Mas na noite, sozinho, ele e o seu travesseiro ali, ele soltava a sua lágrima, o seu choro. E quantos de nós às vezes passamos por isso? Precisamos nos mostrar fortes diante das situações, precisamos nos mostrar seguros, mas na verdade temos as nossas lutas, as nossas inquietações e precisamos de ajuda. E ele fala por quê? Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. A mágoa, aquilo que não resolvido, guardado dentro de nós, nos maltrata, nos judia, nos tira a paz. E ele abre sua boca e fala sobre isso. E diz, apartai de mim todos que praticais a iniquidade. E mostrando essa ferida que está aqui dentro, que precisava ser sarada por Deus. E eu te faço essa pergunta, quantos de nós carregamos situações nos nossos depósitos, nos depósitos da nossa alma, situações não resolvidas e que nós precisamos resolver, mas não falamos sobre isso. Dialogue, fale sobre. O próprio Davi escreveu, enquanto eu me calei, meus ossos se envelheceram. Precisamos falar. E depois ele fala, dizendo, o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. E eu vim dizer para você também nesta manhã, ou nesse dia, no horário que você estiver ouvindo esse som, esse vídeo, assistindo, Deus ouve a sua oração. Então, eu quero te convidar a você falar com Deus, orar, porque Deus ouve. E na sua oração, faça a sua súplica. Faça como Davi, fale para Deus. Deus, olha, eu preciso ser sarado. Tem aquela situação que tem me magoado, ferido, eu não sei como resolver, não sei lidar com aquilo, aquilo tem me machucado, eu preciso do sarar do Senhor na minha vida. Precisa falar com alguém? Procure alguém para conversar também. Dialogue sobre o assunto. Dialogar sara também. Porém, olhe para esse texto e lembre que Davi falou, o Senhor ouviu a minha súplica, ou seja, eu não só estou aqui chorando, inundando o meu leito de lágrimas, eu também estou orando e falando com Deus. Deus ouviu a minha súplica. E ele diz assim, envergonham-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Ou seja, tudo aquilo que vinha. Ele não está falando de inimigos naturais, porque os inimigos naturais ele matava na espada. Davi vencia batalhas na espada, na guerra. Ele está falando de um inimigo que não se vencia com espada, nem com arco, nem com lança, com arma nenhuma. Ele precisava vencer com a ajuda do Senhor, porque esse inimigo machucava lá dentro da sua alma. E esse tipo de inimigo, nós precisamos da ajuda do Senhor, nós precisamos falar sobre esse assunto. Né? E eu quero deixar essa dica para você, preciosa, né? E me colocar à disposição, inclusive meus ouvidos para você, porque nós precisamos disso. Não fique sozinho nessa batalha, fale com Deus. E eu quero aproveitar e fazer o que Davi nos ensina aqui, a nós orarmos também. Vamos orar? Eu vou orar olhando para você, mas receba dessa oração. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos cada um que está assistindo esse vídeo, ouvindo, e eu quero clamar a Ti, que o Senhor possa visitá-los agora. Nós vemos aqui Davi dizendo que ele precisava ser sarado, Pai, porque havia algo profundo. E ele cita, Deus Pai amado, quando ele fala assim, os meus ossos estão quebrados, eu estou debilitado. Deus, e ele fala que ele ora, ele faz súplicas a Ti, o Senhor ouve a sua oração e sara ele. E eu oro assim também, Deus, sara aqueles que aqui estão. Só que Davi, Senhor Deus, aqui está a prova, ele escreve sobre isso, ele dialoga, ele fala sobre isso. Que nós possamos aprender a falar sobre as nossas dores e mágoas e ao falar contigo também orar e receber cura do Senhor. Que cada um que aqui está receba dessa oração, tenha um dia abençoado em nome de Jesus. E esses inimigos
que se levantam contra a alma humana, contra os sentimentos que buscam atingir o mais profundo do ser humano, como disse Davi, que eles sejam agora, em nome de Jesus, expulsos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame, porque nós não estamos sós e o Senhor é conosco. Amém? Glórias a Deus, que Deus te abençoe. Amanhã nos encontramos.